Meu nome é Diane, sou de Miguelópolis e atualmente moro em Franca. Estou no mercado já tem alguns anos e com a empresa que eu abri tem 3 anos. Abri a empresa no ápice da pandemia, eu que tive a ideia de abrir. Meu noivo era de outro ramo, que trabalhava na empresa dos pais dele, que é uma construtora, então um ramo completamente diferente. E aí eu tive essa ideia, por quê? Sempre fui vendedora, a única coisa que eu sabia fazer e sei fazer na vida é vender. Então eu vendo qualquer produto. E falei, vou abrir uma empresa. Na pandemia ninguém estava contratando, estava desempregado. Falei, se eu não abrir alguma coisa para mim sobreviver, o que eu vou fazer? Abri a empresa, o primeiro parceiro que eu tive não foi a Leve, foi outra promotora. Acredito que por a gente ser muito pequeno, eu não saber os processos corretos, o gerente não deu a mínima. Logo depois, fechei com a Leve, conheci a Leve e iniciei os processos com ela. Vendas e etc. Como no começo, o último produto que eu trabalhei era cartão, na época o forte da Leve não era cartão, então eu mudei de promotora novamente. Mudei de promotora, iniciei com eles, tive um tratamento diferente, porém o meu gerente da Leve, que desde quando eu abri a empresa até hoje é o mesmo, ele sempre esteve ali. Ele foi na minha casa, não tinha ninguém, era só eu e o Felipe, que é meu noivo, meu futuro marido, e ele sempre acreditou na gente, nunca deixou de acreditar, estava ali com a gente, quando a gente precisou também. E assim, o que eu gosto muito é que a Leve é uma empresa humana, e isso é o que eu tento passar para os meus funcionários. Hoje eu tenho um funcionário, e apesar do medo, as maiores decisões que a gente tomou na vida foi através de medo. Abri a empresa por conta do medo, contratei funcionários por conta de medo. E assim, o meu gerente, independente, quando eu estava sozinha, quando eu estava com funcionários, ele sempre me tratou da mesma forma, sempre foi um prestador de serviço ótimo, nunca tive problemas, o que ele podia resolver, tanto quando eu trabalhava home office, quanto hoje, ele sempre resolveu na hora. E eu tento passar isso para os meus funcionários, tratar eles de maneira humana, independente da grandeza, do tamanho deles. Se a gente está no mercado, todo mundo tem potencial e tem capacidade. Então, o espelho, o que eu tenho de espelho da Leve é isso. E é o que eu tento levar sempre adiante. No começo do ano, esse ano foi um ano muito difícil do nosso segmento. Tem sido um desafio, como sempre foi, só que esse ano assim, acredito que esteja um pouco mais que o normal. No começo do ano a gente teve a paralisação, a greve, a gente não podia mais ofertar, e o nosso foco sempre foi INSS. E o Jefferson, ele se dispôs a dar treinamento, a levar a minha equipe até a matriz para ter um treinamento de convênios, um treinamento diversificado, justamente por conta disso. Então, assim, quando a gente estava assim, perdido, sem saber o que fazer, ele abriu as portas para a gente, da mesma forma que ele faz isso hoje também, independente da nossa produção, do nosso tamanho. Se a gente falar, olha, eu preciso disso, ele vai resolver. Vai nos convidar, vai levar treinamento, vai levar alguém mais experiente para passar experiência para a gente também, para a gente conseguir ir se adequando cada vez mais. Hoje, o nosso segmento tem muita diversificação, Então hoje a gente encontra aí mulheres de peso, grandes mulheres, só que até um tempo atrás não era assim, Quando a gente resolveu abrir a empresa, embora eu tivesse conhecimento, a gente resolveu abrir a empresa no nome dele. Por ser homem, por tratar, a maioria das vezes, com gerentes que também eram homens, a gente falou, não, vamos abrir. Aí a gente abriu a empresa no nome dele, E assim, ele não é muito bom com pessoas, ele é um pouco mais tímido, ele é um pouco mais técnico. Então ele fica ali fazendo outras coisas e eu fico na operação. E como eu já era vendedora, já ganhei outras premiações como vendedora, não como gestora. Eu que fico com os funcionários, eu que animo, eu que coloco eles para cima, tento conversar com eles, tento sempre entender o que está ocorrendo com eles de uma forma humana e clara. E assim, aí ele recebeu a ligação e aí ele falou assim, olha, a gente ganhou. Na verdade, a gente ficou sabendo que tinha ganhado bem no comecinho da semana. O Jefferson entrou em contato e falou, vocês ganharam. E sumiu, não falou mais nada. E aí ele falou assim, olha, a gente ganhou. E eu falei assim, e agora?
Aí o Jefferson falou assim, ó, se vocês tiverem ganhado mesmo, vocês ganharam, mas assim, para ter certeza, o pessoal do marketing vai ligar para vocês e etc. Aí tá. Aí você mandou mensagem lá, pediu alguns dados e ele colocou meu nome sem eu saber. E ficou por isso. Aí depois teve o feriado, que foi quando a Leve soltou os vídeos, né, de chamada de vídeo. E eu falei assim, ai Felipe, eu acho que a gente não ganhou não, porque não ligaram pra gente. E eu tinha uma viagem para fazer no dia seguinte. Eu viajei, a gente mandou mensagem pro Jefferson, aí como era feriado ele não respondeu, ele veio responder na sexta-feira, falando, não, vocês ganharam sim. Mas aí só teve a apuração, a gente só teve a confirmação mesmo na sexta-feira, em torno de 4 horas da tarde, mais ou menos. E eu também não sabia que era eu que ia. Aí ele falou, não, eu acho que você tem que ir por tudo que a gente passou, né, por você ter metido a cara, por você querer isso, tanto quanto eu hoje, mas eu acho que você tem que ir. Em uma próxima oportunidade eu posso ir, só que essa você vai. Porque se a gente está lá, o número de vendas é por conta de mim, só que a energia de vendas foi por conta de você. E aí ele falou, né, que no caso quem iria vir era eu, mas ele também não tinha falado nada pra mim. E assim, é muito gratificante estar aqui, porque no começo tudo é muito difícil. Ainda mais a gente que começou pequeno. Quando eu abri a empresa, eu desmontei a minha casa, porque eu abri a empresa, juntei dinheiro, montei uma estrutura. Aí eu fiquei sem dinheiro para pagar salário. Aí eu estava sem casa, com a minha casa completamente desmontada, com uma mini operação montada na minha sala e eu só tinha meu quarto. E assim, nessa época o Jefferson já conhecia a gente também, foi lá, em momento algum desprezou, deixou de nos atender. E assim, então foi uma história muito complicada. E estar aqui hoje é muito gratificante. Saber de onde eu vim e onde eu cheguei e saber onde eu posso chegar.